Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês, conversar um pouquinho sobre o tarô, E o tema da nossa conversa hoje, é que o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento, O tarô ele pode te ajudar no seu autoconhecimento. O tarô ele é uma ferramenta que está muito além simplesmente de você sentar ali e prever o futuro em relação àquilo que vai acontecer, né? O tarô ele tem um papel muito mais importante até do que isso. O tarô ele é uma ferramenta que ele traz para a gente, para as pessoas, a capacidade de trazer um pouco de tranquilidade diante das muitas pessoas que procuram um tarólogo para fazer uma consulta, é porque ela está passando por alguma situação na vida dela em que as coisas não estão indo muito bem, E só dela sentar ali para poder conversar com um tarólogo, né? Ela consegue se acalmar, tendo sim uma noção do que pode acontecer no futuro, Tendo um direcionamento a respeito do que pode acontecer, Mas principalmente porque o tarô, e quando ele é usado de uma maneira terapêutica, O tarô ele ajuda com que essa pessoa consiga se acalmar. A gente consegue dar conselhos para que ela possa se direcionar melhor, saber melhor o que fazer. O tarô ele traz muitas mensagens que acalmam o coração, né? A gente vê muitos casos de pessoas que procuram a gente principalmente por questões do coração, relacionamento, e muitas das vezes as relações, essas relações que os clientes procuram a gente, nem sempre esses relacionamentos estão andando muito bem, né? E às vezes o momento de conforto que as pessoas têm é quando ela faz uma consulta de tarô, para poder saber o que, que o outro está sentindo, o que, que o outro está pensando, até mesmo para ter um norte de qual tipo de comportamento essa pessoa pode ter diante do parceiro, né? E a gente como terapeuta, como tarólogo, existe um limite de até onde a gente pode ajudar as pessoas. Então, nosso papel acaba sendo muitas das vezes acompanhar, escutar, deixar a pessoa desabafar, E eu sempre falo que o melhor conselheiro sempre é o mundo espiritual, através das cartas que a gente abre, né? E eles vão dar o melhor conselho possível. Acho que o tarô em si, a espiritualidade em si, eles são os melhores conselheiros. As falas que vêm através deles vão ser sempre as melhores, Eles sabem o que o outro lado está precisando naquele momento, melhor até do que a gente, né? Mas o tarô, ele tem um papel, muito legal, que além de aconselhar, que além de mostrar o que pode acontecer no futuro daquela pessoa, qual que é a tendência para aquele relacionamento ou para aquele negócio, etc. O tarô, ele também tem um lado muito importante, que é as revelações que ele traz sobre nós mesmos, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente quer algo, mas na verdade a gente não quer. Quantas vezes as pessoas procuram um tarólogo, mas nem elas mesmo estão entendendo aquilo que elas estão sentindo dentro dela. Então o tarô ele tem uma capacidade, sabe, é como se ele fosse um espelho. Ele tem uma capacidade de revelar o que está acontecendo dentro de você, os seus medos, aquilo que você realmente quer, aquilo que você não quer, se você realmente está gostando de alguém, se você não está. Ah, você está indeciso se você quer seguir por um caminho profissional ou pelo outro. O tarô ele consegue te mostrar. O tarô ele consegue te mostrar questões inconscientes, bem escondidinhas lá no fundo do seu inconsciente, guardadinhas lá naquele baú lá atrás, que você nem imagina que está ali, mas o tarô mostra. E todas essas mensagens, que o tarô traz para a gente, elas são importantes, porque a partir do momento que vem à tona, que aquilo ali é colocado na mesa para que a pessoa entenda, isso cria o caminho para quê? Para que a pessoa possa se compreender mais. Ela possa entender, o que se passa no íntimo dela,
né? A situação que está acontecendo ali que de repente está impedindo que ela tenha progressos em certas áreas da vida dela, mas a partir do momento que ela toma consciência disso e ela tendo interesse, aí é a hora dela começar a trabalhar para poder melhorar aquilo, para ela poder crescer, né? Então, eu acho que uma das coisas mais legais do tarô é isso, é que a gente senta muitas das vezes aqui para poder falar de relacionamento. Saber se fulano gosta de mim ou não, o que fulano está pensando de mim, fulano vai ficar comigo, fulano vai me ligar, fulano não vai. Muitas das vezes, né, as consultas elas giram em torno desses temas. Porém, né, à medida que a gente vai abrindo as cartas, né, a espiritualidade sempre vai trazendo conselhos para a gente, né? E dentro disso daí, mesmo que assim, o cliente quando ele procura a gente, ele não procura o tarólogo porque eu quero fazer terapia. Não, ele quer saber do amor da vida dele. Ele quer saber se ele vai ganhar dinheiro, né? Principalmente se ele vai conseguir ficar com o amor da vida dele. É isso que ele quer saber. Só que a gente, como tarólogo, quando a gente faz um trabalho sério, um trabalho legal, um trabalho que procura fazer com que as pessoas fiquem mais fortes, né? Que elas consigam ter mais equilíbrio emocional, né? Para que as pessoas consigam crescer a ponto de viver a vida dela melhor, sem ficar repetindo padrões de dor e de sofrimento, a gente vai usar o tarô de uma forma terapêutica. A gente vai responder aquilo que a pessoa está pedindo, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer conselhos, a gente vai trazer informações sobre essa pessoa que ela mesma não sabe, coisas que são importantes ela trabalhar, entendeu? Para que ela melhore, para que ela adquira autoconhecimento, se conheça mais, né? Não fique mais guardando os traumas, os medos e os conflitos dela ali dentro daquele baúzinho com a chave fechada. Não, a gente consegue abrir aos pouquinhos, com carinho, com jeitinho, e consulta após consulta, sabe? Trabalhando ali terapeuticamente entre as previsões, a gente consegue ir ajudando essa pessoa a crescer, a melhorar, entendeu? A ter mais autoconhecimento, autodesenvolvimento, a melhorar sua autoestima, a se conectar mais espiritualmente. E a partir do momento que a pessoa ela entra nessa linha, as coisas na vida dela tendem a funcionar melhor e dar certo, né? Porque se a gente tem desequilíbrios, questões mal resolvidas, né? Isso daí acaba atrapalhando, que os nossos relacionamentos não dão certo, né? A nossa vida acaba não progredindo e não funcionando. Mas a partir do momento que a gente começa a tratar e a trabalhar, né, os nossos problemas, né, essas questões, né, a partir do momento que a gente fica bem, a gente fica mais equilibrado emocionalmente, a gente melhora energeticamente, a gente consegue atrair para as nossas vidas aquilo que a gente realmente quer. Enquanto a gente está ali no desespero, na ansiedade, na dor, é o contrário, acaba só afastando. Né? Por isso a importância de saber usar o tarô com uma finalidade terapêutica. Né? Agora, vamos dar um exemplo de uma aplicação prática que a gente pode usar o tarô. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei uma pergunta, né? O que precisa entender sobre mim hoje? Uma coisa muito legal para quem está... Não só para quem está começando a aprender, né? Quem está começando a ler o tarô, você tirar uma carta por dia, né? Para pedir um conselho, né? Para poder se entender melhor através de uma carta, eu acho um exercício muito interessante. Mas não só para quem está começando, eu acho que para todo mundo. Começar de manhã, tirando uma cartinha para fazer uma pergunta para o tarô, para o conselho do dia ou uma pergunta de autoconhecimento, eu acho muito importante, né? Então aqui a pergunta que a gente faz é: o que precisa entender sobre mim hoje, né? E a carta que saiu é a Lua, né? Então né, nesse exercício aqui que a gente fez e saiu a Lua, o que a gente entende? O que a Lua ela fala quando a gente faz essa pergunta para o tarô, né? Que é a pergunta: o que eu preciso entender sobre mim hoje, e sai a Lua, né? A Lua ela é uma carta, eu gosto muito da Lua porque
é uma carta que eu associo muito ela à espiritualidade, à criatividade. Mas não é o contexto aqui. O contexto aqui é o seguinte, a Lua, ela fala muito de ilusões, ela fala de medos, de inseguranças, de preocupações, né? Em resumo, a Lua, ela fala de tudo aquilo que está escondido e casa muito com o tema que a gente falou sobre o inconsciente, as coisas guardadas lá dentro daquele baúzinho, trancada com a chave, a gente nem lembrando que existe, nem tendo consciência daquilo, não mexendo. Então, a Lua, ela fala justamente daquilo que não está certo dentro da gente, né? Dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas preocupações, né? Das nossas ilusões, né? E é uma carta que fala que tem muita coisa presa no nosso íntimo, no nosso interior, né? E isso gera ansiedade, isso gera angústia, né? Isso gera desequilíbrio nos nossos pensamentos, entendeu? A gente não fica com um pensamento legal, aquele pensamento sempre ruminando e remoendo as coisas, sempre preocupado, é sempre aquela tristeza, aquela angústia. E o que que a Lua fala? Existem problemas ali, existem questões, né, presentes dentro da sua psique, né, que não estão legais. Elas precisam ser trabalhadas, tratadas. E você não pode jogar para debaixo do tapete, porque se você jogar para debaixo do tapete, a situação ela vai continuar ali e não vai melhorar. Então existem questões ocultas, mal resolvidas, uma certa confusão mental e emocional aí, referente a algum tipo de assunto que é importante trazer à tona para curar isso, para melhorar isso, para entender isso, para tirar esse nó e tudo se resolver, né? É isso que a Lua fala. Então eu acho que é muito legal fazer esse exercício. Levanta de manhã e tira uma carta pedindo um conselho para o dia, perguntando o que você precisa saber sobre você no dia de hoje para você poder melhorar, tá bom? Esse foi um exercício simples que a gente fez aqui que eu acho muito legal para fazer, tá? Agora uma reflexão final, né? Então as cartas elas são um convite para você se conhecer melhor, né? O tarô ele é uma ferramenta muito rica, muito poderosa, é uma ferramenta encantadora, né? Eu já, por exemplo, eu já gostava do tarô antes mesmo de fazer a minha primeira consulta de tarô e até mesmo de me tornar tarólogo, mas né, eu já tinha uma certa paixão por ele. E depois que eu comecei a fazer consulta de tarô, eu me apaixonei por um ponto que eu nunca mais larguei. Tanto é que hoje eu virei tarô. De tanto que eu sou apaixonado. Então, as cartas elas são incríveis porque as cartas elas são a forma como a espiritualidade se comunica conosco. Então, o que está saindo ali vem do mundo espiritual. Então, assim, é muito rico aquilo que o tarô vai passar para a gente, aquilo que o tarô vai informar para você, né? Então, você sentar ali com todo o carinho, com todo o respeito do mundo, escutar essa sabedoria, esse conselho que ele tem para dar para você, você pode ter certeza que o que está vindo ali é do mundo espiritual, é com muito amor, é com muito carinho, é com acolhimento, e até quando é com um puxãozinho de orelha, é com amor e com carinho, e é para o seu crescimento, né? Então é uma ferramenta muito rica que a gente tem à nossa disposição para a gente poder usar, para poder ajudar, sabe? A nos ajudarmos a lidar com tudo que a gente precisa na nossa vida. Seja uma situação de ansiedade que a gente está passando e que só da gente escutar como é que a outra pessoa está, acalma a gente, saber o que está passando dentro da gente, um conselho sobre como a gente se comportar, né? O tarot ele sempre traz uma palavra amiga da espiritualidade que sempre vai contribuir para o nosso crescimento. Então, é uma ferramenta muito espiritual, muito rica e muito positiva e que a gente tem que ser muito grato por ter ela à nossa disposição, né? As cartas são um convite para a gente se conhecer melhor, realmente, né? Então, estamos encerrando mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa conversa de hoje, tá bom? E deixe comentários aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe, né, com mais pessoas, se inscrevam no canal e até a próxima.